Bom, boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui para o lançamento do livro de elementos de biometeorologia, tá? Do professor Fábio Gonçalves. E para fazer, né, para acompanhar esse lançamento, nós temos duas convidadas aqui de áreas interdisciplinares dentro do nosso campus, tá? Que eu queria convidá-las para vir aqui para compor a nossa mesa. A professora Maria Solange Fontes, ela é doutora em Ciências da Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de São Carlos, mestrado em Arquitetura e Urbanismo e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN. Ministra aulas nos cursos de graduação e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, aqui da FAAC, na Unesp Bauru. Desenvolve pesquisas na área de adequação ambiental junto ao Núcleo de Conforto Ambiental, com ênfase na qualidade espacial, térmica e funcional do ambiente construído e no desempenho de jardins verticais, de topologia fachadas verdes com uso de espécies nativas. Professora? Convido também a professora Marina Gavassi, doutora em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Unesp Rio Claro, mestra em Agronomia e graduada em Ciências Biológicas pela Unesp de Jaboticabal. Tem experiência na área de Fisiologia Vegetal, com ênfase na regulação das relações hídricas e trocas gasosas em plantas expostas a estresses abióticos, além de balanço hormonal e fotomorfogênese. Atua como professora no Departamento de Ciências Biológicas, aqui da Unesp Campus de Bauru, sendo responsável pelas disciplinas da área de Fisiologia Vegetal. Professora? Nossa, cadê a minha... Espera aí que eu perdi. Professor Fábio, eu tive um pequeno erro aqui, que eu perdi minha colinha sua, mas convido o senhor aqui, por favor. Poderia se apresentar antes de começar? Tá bom. Eu sou professor, doutor do meu Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG USP desde 93, então faz 32 anos. E eu ministro essa disciplina desde 92, que eu nem era professor ainda, já ministrava essa disciplina de biometeorologia. Eu fui contratado na USP exatamente para este fim. Então, meu currículo, eu sou biólogo de formação, colega do nosso editor aqui, e fui também meteorologista. Então, eu tenho uma formação dupla, em biologia e meteorologia. Então, eu consigo versar nas duas áreas de uma forma bastante confortável. E acho que mais alguma coisa? Bom, gente, eu sou a professora Priscila, aqui do curso de Meteorologia da Unesp Bauru, da Faculdade de Ciências, tá? Vou estar apresentando aqui, mediando essa mesa com vocês. E antes de começar, eu queria só falar um pouco, assim, sobre essa publicação, né, que eu gostei muito, eu uso muito o teu material, Fábio, mesmo antes de você ter essa publicação, né? Eu também ministro a disciplina de biometeorologia aqui no nosso departamento e sempre usei o seu material e a gente não tinha um livro de biometeorologia em português, né? Tem pouca coisa também em inglês, não tem muita coisa assim, tá, gente? Não é uma disciplina, uma área que a gente encontra muito material. Tá? O professor tinha o material que ele deixava disponível lá no site da USP, das disciplinas dele, então eu usava bastante esse material, e eu acho que vai ser muito interessante esse livro para uso geral, quando a gente pensa nos cursos de meteorologia, para a gente agora ter uma referência dessa área de bio que a gente não tinha. Então, muito obrigada que esse livro
super ótimo para nos ajudar aqui nas nossas disciplinas, tá? Antes de começar, eu gostaria de convidar também, para dar uma palavrinha aqui com vocês, o senhor Félix Françoso Júnior, que também é graduado em Ciências Biológicas, mestre em Zoologia e doutor em Fisiologia, e hoje está como gestor da Pedagógica Editorial, que é a editora responsável pelo livro. Então, antes da gente começar, o doutor Félix vai dar aqui uma palavrinha para a gente, tá? Muito obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade, obrigado ao Fábio também. E eu, para não tomar muito tempo da audiência, nem das palestrantes, eu tomei a liberdade de escrever o que eu tenho a dizer para ligar o contexto da publicação do Fábio ao ambiente editorial que a gente está, e também a essa época de mudanças climáticas, né? Então eu vou passar a ler o que eu escrevi para ser bem objetivo, né, e ir direto ao ponto. Então, boa tarde a todos, né? É uma alegria e uma honra voltar à Unesp, nesse campus de Bauru, desta vez no Departamento de Meteorologia, né? É um prazer e um privilégio frequentar uma comunidade que valoriza o conhecimento, acima de tudo. Deixo um cumprimento muito especial aos colegas que dividem a mesa comigo, a professora Priscila Teles de Oliveira, professora Maria Solange Gurgel, professora Marina Alves Gavassi e Fábio Luiz Teixeira Gonçalves. É um prazer estar aqui com vocês. Para nós da Pedagógica Editorial, a Unesp não é um lugar estranho, né? Temos uma história bacana por aqui. Já tivemos oportunidade de ministrar palestras, de conversar sobre o universo editorial e até mesmo recrutar talentos aqui, como professores e pós-doutores que muito contribuíram para os nossos projetos anteriores da pedagógica, né? Essa conexão com o rigor acadêmico e com a excelência que a Unesp cultiva é algo que valorizamos muito e que temos em comum, né? É com essa mesma aventurança que celebramos hoje o livro Elementos de Biometeorologia, do professor Fábio, que ora está nos visitando, atendendo ao convite auspicioso deste departamento, né? Uma obra de fôlego que não poderia chegar em um momento mais oportuno. Enquanto estamos aqui conversando sobre a complexa e fascinante relação entre a vida e o clima, lá em Belém do Pará, a COP30 está a todo vapor, reunindo o mundo para discutir a emergência climática global. Por isso, esse livro é a materialização do que chamamos de escrita científica propositiva. Ele não apenas descreve fenômenos, mas se posiciona como uma ferramenta analítica e preditiva indispensável, como é destacado já nas páginas iniciais da obra. Esse convite à reflexão sobre a coevolução entre vida e clima nos estimula a propor soluções eficazes para os prementes desafios globais que enfrentamos. Trata-se, portanto, de um guia robusto para subsidiar os debates que acontecem agora e, mais importante, para formar a próxima geração de cientistas e profissionais que atuarão nesse cenário tão desafiador. O livro do professor Fábio foi feito de um modo muito particular, que chamamos de abordagem artesanal. Isso significa que não valorizamos apenas aspectos comerciais, mas buscamos impacto e profundidade. Desejamos publicar livros que realmente transformem, que estimulem o pensamento e que sejam os pilares didáticos para as futuras gerações. Para isso, apostamos na qualidade e na essência dos trabalhos. E como fazemos isso? Primeiramente, por meio de um processo editorial profundamente humano.
Cada detalhe, desde a primeira leitura do manuscrito até o design de capa, é feito por editores especializados de carne e osso, sem depender de automações ou de inteligências artificiais nas etapas cruciais de curadoria e lapidação do texto. Acreditamos que a sutileza conceitual, a precisão da linguagem e a fluidez didática de um conteúdo tão específico exigem a sensibilidade, o discernimento e a experiência que só o olhar humano podem oferecer. Nossos valores inegociáveis se manifestam em vários aspectos. Em um tempo onde a propriedade intelectual é frequentemente um desafio, na pedagógica, cada imagem, gráfico e trechos de terceiros em nossas obras é meticulosamente verificado, licenciado e legalmente autorizado, o que se constitui um alicerce para a credibilidade das nossas publicações. Essa ética se estende igualmente, e agora eu friso muito essa questão, à nossa responsabilidade ambiental. Temos o orgulho de neutralizar todas as emissões de gases de efeito estufa geradas pela produção dos nossos livros, sempre atestado pelo selo verde estampado na quarta capa. Trata-se de um compromisso real, alinhado à urgência das questões que muitos especialistas da própria Unesp pesquisam e difundem diuturnamente. Por isso, nossas obras carregam um selo de rigor que atesta nosso padrão de excelência, um reflexo da nossa busca constante pela alta qualidade editorial, reconhecida inclusive por instituições como a Unesco e a Palas Athena, que tivemos o orgulho de ter como parceiras editoriais. Essa experiência nos capacita a oferecer serviços especializados de elaboração de conteúdo e acompanhamento editorial para outras grandes editoras, o que demonstra a solidez do nosso modelo e a versatilidade da nossa equipe. E como parte mais importante, os nossos autores, construímos uma parceria de verdade, um trabalho a 20 mãos, onde a nossa equipe oferece toda a orientação, mas sempre acata a palavra final do autor. É a sua voz e a sua expertise que devem brilhar em cada página. E, claro, essa parceria reflete-se também nas condições comerciais, significativamente mais justas e transparentes do que as praticadas no mercado. Para todos que nos acompanham, a Pedagógica Editorial tem a ambição de ser um agente de transformação, um construtor de pontes entre a pesquisa de ponta e as necessidades da sociedade. Queremos que cada livro seja um legado que inspire debates e que molde o pensamento para um futuro melhor, como é o caso da nossa obra genômica, O Homem Microbiano também, e agora Elementos de Biometeorologia. Muito obrigado ao Unesp por nos receber. Professor Fábio, parabéns pela sua obra. Que ela seja um marco e uma inspiração para todos os meteorologistas e especialistas que a ela recorrem. Ensinar exige arte, publicar também. Muito obrigado. Obrigada, Ofélis. Convido todos para retomarem seus lugares e a gente vai começar agora com a professora Maria Solange Fontes.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, para o lançamento do livro do professor Fábio. Agradeço bastante, né, o convite à professora Priscila, que tive o prazer de conhecê-la num evento que a gente fez na Campina do Cerrado, que eu vou falar mais adiante, e que ela teve uma participação bem expressiva e gostou, né? E eu acho que, em função disso, me convidou para estar presente aqui na mesa. O que eu trouxe para reflexão, né, nessa mesa foi a relação clima e arquitetura, que é uma das relações mais antigas relacionada à história do abrigo humano. Essa relação clima e arquitetura, ela faz parte, né, da discussão da disciplina conforto térmico, 1 e 2, que eu ministro no curso da graduação, que a gente começa a mostrar, né, primeiro, falar de clima, o que é tempo, quais são os fatores climáticos globais e locais que se interrelacionam e caracterizam o clima em diversas partes do mundo, e como os primeiros abrigos do homem, essa relação estava muito presente, como um condicionante de projeto. Essa imagem aqui, ela mostra, várias imagens, né, mostra bem um pouco disso, né? Quando a gente olha o tipo de arquitetura, a gente já relaciona com um tipo de clima, né? O que é bem diferente quando a gente vê um edifício, às vezes, totalmente de vidro. Que clima é esse? A gente vê vários edifícios em diversas cidades do mundo, tropicais, de clima frio, de clima temperado. Então, não caracteriza, de fato, o clima, né, olhando diretamente para a arquitetura. Então, os primeiros abrigos do homem teve a função, né, de proteção. Primeiro, né, o homem precisava de um espaço para se proteger, né, proteger das intempéries, seja do frio, do calor, da precipitação de chuva ou neve, da radiação solar. E, com isso, promover condições de habitabilidade e conforto, né? Que está relacionado, né, estão relacionados à biometeorologia humana. Então, a partir disso, a gente tem diversos exemplos da arquitetura vernacular, né, que mostra que o clima era um determinante importante de projeto, determinava a forma, né, a orientação da edificação no terreno, no local. Muitas vezes a escolha dos materiais, evidentemente, que dependia muito do que existia, né, a disponibilidade no local, e também, evidentemente, essas edificações sofriam influência da cultura local, né, e das técnicas utilizadas no local, né, em cada região. Com isso, a gente tem alguns exemplos, aí eu trouxe 3 tipos de climas, né? Trouxe clima polar, que é frio extremo, clima quente e úmido e clima quente seco, para mostrar um pouquinho dessa relação clima e arquitetura, né? No clima polar, que é um clima extremamente frio, né? A gente trouxe o exemplo do iglu, construído pelos povos inuites. Então, as principais estratégias, quer dizer, um local muito frio, né, com ventos fortes, com pouca radiação solar. Então, as estratégias utilizadas nesse tipo de clima era isolamento térmico, que era feito com o próprio material, né, com a neve compactada. A forma aerodinâmica também reduzia a exposição, né, da edificação às condições climáticas, e também a forma com que eles fizeram a entrada dentro, né, do iglu, com um túnel subterrâneo, e
a parte onde as pessoas se deitavam, deixa eu ver, aqui, uma parte mais elevada. Quer dizer, a gente sabe que a temperatura mais alta, ela se eleva, né? E a baixa, ela fica mais na parte mais baixa. Então, a temperatura mais baixa ficava aqui, então o homem convivia, né? Dormia aqui nessa parte aqui mais elevada. E tinha alguns materiais que eles usavam como isolante térmico. Evidentemente, esse tipo de habitação também tinha necessidade de ventilação. Não ventilação para conforto, uma ventilação higiênica, né, para as trocas de ar. Então, tinha pequenos orifícios também que permitia essa ventilação higiênica, né? No clima quente e úmido, né, já a proposta, né, totalmente diferente, altas temperaturas, umidade relativa elevada, radiação solar também elevada, e em várias partes do mundo a gente tem vários exemplos de casas palafitas, né, como essa aqui de baixo, da região amazônica, né, e aqui na Indonésia. Quer dizer, lugares totalmente diferentes, mas com uma proposta muito parecida, né? Lugares sujeitos à inundação ou áreas sujeitas a umidade muito elevada. Então, beirais longos, com ventilação cruzada dentro dos ambientes. Aqui é uma casa com pilotis, mas essa outra aqui é um exemplo de casa flutuante. Então, já estratégia totalmente diferente em função das condições climáticas. E aí a gente tem o clima quente seco, né? Tem vários exemplos extremamente interessantes em várias partes do mundo. E eu trouxe um exemplo de uma arquitetura iraniana, né? Que geralmente feita com material, né? Adobe, as paredes espessas, né, para garantir uma maior inércia térmica, ou seja, capacidade de retardar e amortecer a onda de calor, né, ao longo do dia muito quente, à noite com temperaturas mais baixas, e manter uma temperatura mais estável no período noturno, né. Nesse exemplo, temos também saída, né, captadores de vento, que servem tanto para entrada como para saída também do ar quente, e a cobertura, nesse caso, abobadada, né, com o objetivo de receber menos radiação solar, se for comparar também aos telhados planos. É bem interessante esse artigo, eu trouxe um exemplo de uma arquitetura, mas nesse artigo tem outra arquitetura de uma região, clima muito similar, mas mais severo, e uma arquitetura bem diferente. Enquanto os pátios eram mais externos, né, como se fosse um jardim na frente da casa, e em lugares que sujeitam a tempestades de areia, o pátio é interno, né, com uso de vegetação, uso de elementos para resfriamento evaporativo. Então, as lições da arquitetura vernacular mostra, né, que o clima ela impõe condicionantes e a arquitetura responde com soluções. Quando a gente fala arquitetura, a gente fala não só arquitetura das edificações, mas a arquitetura também do espaço urbano. Então, isso para quê? Para permitir condições de habitabilidade, permitir condições de conforto térmico, permitir que as pessoas, né, que fossem usar o espaço pudessem desempenhar bem as funções dentro do local. Aí, depois a gente vê uma quebra um pouco dessa relação clima e arquitetura, vemos muitos projetos, né, que não respondem às exigências do clima, como os edifícios totalmente de vidro, que são conhecidos como edifícios estufa.
E as consequências são as mais dramáticas possíveis, né? Edifícios fora do contexto, edifícios desconfortáveis, é difícil que as pessoas, para poder utilizar, necessitam usar condicionamento térmico artificial, ar-condicionado, senão não consegue utilizar. Então, são edifícios ineficientes do ponto de vista energético. Mas a gente também tem bons exemplos, né, da arquitetura contemporânea que utilizam princípios da arquitetura vernacular. Tem vários arquitetos em todo o mundo, né, que utilizam, né, desse conhecimento dos antepassados e fazem, de fato, uma arquitetura adaptada ao clima. Mas hoje uma preocupação muito grande está relacionada com as mudanças climáticas, né? A gente vê mais episódios de onda de calor em alguns lugares, onda de frio, e aí a gente precisa refletir e a gente precisa buscar alternativas, né, para conseguir viver nesse mundo, né, cheio de contradições aí em relação ao clima também. E aqui na universidade, eu sou professora do Departamento de Arquitetura, participo de um grupo, que é o Núcleo de Conforto Ambiental, e nesse Núcleo de Conforto Ambiental a gente incentiva o uso de estratégias bioclimáticas, também desenvolve pesquisas sobre desempenho térmico em edificações, em espaço urbano. Na graduação, né, são essas disciplinas que eu ministro: Conforto 1, Fundamentos, Conforto Ambiental 2, Insolação e Ventilação. E agora, com a curricularização da extensão, a gente também está com a disciplina Ateliê Vertical, Habitat, Paisagem, onde a gente faz um trabalho junto à comunidade aqui do Jardim Niceia, onde a gente está implementando na praça do local um jardim com várias espécies que a gente está trabalhando lá na Campina do Cerrado, e algumas das quais espécies do Cerrado. E na pós-graduação também, com um planejamento e avaliação bioclimática da edificação, dos espaços urbanos, onde a gente desenvolve várias pesquisas, e o foco atual das minhas pesquisas está relacionado com o desempenho de jardins verticais, né? Os jardins verticais é uma das tipologias da infraestrutura verde urbana. Tem duas tipologias: as paredes vivas, que são usadas muito em edifícios, e tem também as fachadas verdes, né, que usam espécies de plantas trepadeiras, e alguns trabalhos a gente está desenvolvendo com espécies do Cerrado, espécies não comerciais que a gente está cultivando na Campina do Cerrado, entendendo um pouquinho como as suas características de crescimento, de floração, entre outros aspectos. E no início dos projetos, que eu comecei a trabalhar com jardins verticais, veio um aluno do curso de Biologia, Murilo Crucial Barbosa, que se formou, né, que acabou o mestrado em 2019, e ele trabalhou com a avaliação da influência térmica de um jardim vertical de tipologia parede viva, as mesmas que tem nos edifícios, né, altos. E a gente dá para ver aqui, né, isso aqui sempre, quando a gente trabalha, né, com a tipologia parede verde, a gente tem que ter uma parede de controle sem nada e uma parede aqui com uma vegetação, né? Aqui é na parte de dentro, né, com uma imagem termal mostrando as temperaturas onde tem a parede verde, e aqui a parede de controle, né, com temperatura mais elevadas. Outro trabalho com jardim vertical de tipologia fachada verde, eu orientei a Luísa Sobi Munhoz, hoje faz doutorado lá na USP, aluna da professora Denise.
E ela estudou o potencial amenizador térmico, né, de um jardim vertical de tipologia fachada verde com 3 diferentes tipos de trepadeiras, plantas trepadeiras. Aí teve outro trabalho, né, que a gente avaliou escritórios dentro de uma universidade para ver o desempenho interno dessas fachadas verdes, que foi o trabalho do Leonardo, e também tem esse outro trabalho do Antônio Carlos, que ele estudou também fachadas verdes com diferentes camadas. O objetivo era identificar se existe diferença significativa em densidade foliar, índice de área foliar, com fachadas verdes com diferentes camadas. Esse foi o objetivo. A gente trabalhou com a espécie de Stemac dissectus, uma espécie também não comercial, mas ela é um potencial paisagístico imenso, desenvolve com muita facilidade, a semente cai no chão, já está brotando, muito bom, né, para uso em fachadas verdes. Nesse exemplo aqui, na fachada dupla, teve até ninho de passarinho, né? E da Isadora, foi um trabalho muito bonito, que ela trabalhou com espécies ruderais, né? Essas espécies que a gente encontra em terrenos baldios, né? E também vendo o potencial de sombreamento e atenuação solar dessa tipologia de jardim vertical. E agora, atualmente, também estou orientando o Guilherme, que está estudando fachadas verdes direto, com uma nova espécie, né, que ocorre no Cerrado, mas também ocorre em outros biomas do Brasil. Também identificando o potencial de sombreamento e atenuação solar. Evidentemente, cada trabalho tem uma contribuição diferenciada, né? Senão viraria um trabalho técnico. E agora tem o Júlio, que está presente aqui, está trabalhando com telhados verdes. A gente vai testar também espécies nativas, né, no desempenho de telhados verdes, né? O quanto vai estar amortecendo o fluxo de calor através do substrato. Então, a gente está trabalhando. E também um outro, Vinícius Santos, que é a influência do volume de enraizamento no desempenho térmico de fachadas verdes. E tem esse trabalho bem interessante, é um trabalho de disciplina, porque em espaço público é fundamental estruturas de sombreamento. Para dar aquele descanso, imagina um dia como hoje, de extremo calor, né? É muito agradável ficar na sombra de uma árvore, de alguma estrutura de sombreamento no espaço público. Então, está estudando esse pergolado no Jardim Botânico, um pergolado, essa foto ela é recente, de uma unha de gato do Cerrado, uma espécie extremamente, só que ela é lenhosa, né? Ela não é boa para fachada verde, mas para pergolado, sim, ela é muito boa, né? Aqui um QR Code com algumas pesquisas nossas e algumas publicações. E, como extensão, a gente está trabalhando nessa campina experimental do Cerrado, que começou na central de laboratórios da FAAC, naquele espaço da central de laboratórios da FAAC. A gente está ampliando esse espaço, porque a gente viu que as espécies do Cerrado necessitam de sol, e sol intenso praticamente o dia inteiro. Algumas nem se desenvolveram nesse espaço, né? Às vezes pega sol no período da manhã, às vezes só pega sol no período da tarde. Então, a gente está expandindo para poder testar aquelas espécies que não se desenvolveram bem nesse espaço. O que seria Campina do Cerrado? É um jardim experimental, né, que objetiva testar espécies herbáceas e arbustivas do bioma cerrado, mas a gente também trabalha com outras espécies floríferas, né, cultivadas ou naturalizadas aqui no Brasil. E essa Campina do Cerrado, a gente faz várias ações.
A gente participa de Semana Integrada do Cerrado aqui, a gente tem uma Semana do Cerrado, a gente já fez a Campina do Cerrado vai à escola, dentro do projeto de extensão daquele edital Vamos Transformar o Mundo. Então, a gente faz várias ações para incentivar o uso de espécies nativas e especialmente do cerrado no paisagismo, que é muito pouco conhecido. É isso. Obrigada. Obrigada, professora Solange. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, vocês vão anotando, que aí no final a gente faz a pergunta com todo mundo, tá bom? Eu convido agora a professora Marina. Certo, boa tarde a todos. Então, eu agradeço novamente aos professores, a Priscila e a Marina, pelo convite. E hoje eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês a respeito, né, de como esse livro ele engrandece mais áreas além da própria meteorologia, porque dentro da fisiologia vegetal a gente usa diversas dessas ferramentas voltadas ao clima. Então, o título ele é Aplicações, né, em estudos de ecofisiologia vegetal, mas eu quero começar, eu tenho dificuldade de ficar parada, espero que a câmera consiga me ver mais para baixo. Tá? Eu quero começar falando um pouco, então, sobre alguns conceitos dentro da fisiologia que a gente acaba estudando muito, né, principalmente processos metabólicos, como fotossíntese, como respiração celular, e também alguns processos que vão além da fotossíntese, então a gente também estuda a parte de aquisição de água, de nutrientes. E para que uma planta sobreviva, ela vai necessariamente precisar de água, de nutrientes, vai precisar de gás carbônico, de luz. Isso tudo parece muito simples, certo? Mas o clima ele vai determinar até onde essas plantas conseguem ou não sobreviver naquele local. Primariamente, né, vamos falar de fotossíntese. Então, no ambiente terrestre, para que as plantas chegassem do ambiente aquático para o terrestre, elas tiveram que se adaptar. É um ambiente inerentemente seco, com muito gás carbônico em comparação ao ambiente aquático, disponibilidade, porém seco. Então, do solo, onde tem mais água, até a atmosfera, necessitávamos, então, de sistemas vasculares. Com isso, além dos sistemas vasculares, precisávamos de uma maneira, né, essas plantas, de evitar a perda de água. Com isso vem a epiderme e vem também os estômatos nas folhas. Para que a fotossíntese ocorra, pessoal, a planta precisa abrir esse estômato para o gás carbônico entrar. Só que nessa ela perde muita água. E esse é um balanço desfavorável. Para cada 2 gramas de biomassa seca que uma planta produz, ela vai perder, assim, de maneira geral, tá, gente? Isso vai variar de espécie para espécie, mas ela vai perder muita água, chegando a 1 litro de água para conseguir produzir essa biomassa seca. E aí, nesse contexto, temos que pensar onde estão, né, onde está, né, a principal diversidade de plantas quando a gente pensa no globo terrestre. Olhando aqui fica fácil. Essa biodiversidade, pensando em números de plantas vasculares, facilmente observada aqui nas cores azul, rosa, vermelho. Onde tem essa maior biodiversidade? Onde o clima é favorável, certo? Onde as temperaturas são mais elevadas, onde ocorre o maior regime de precipitação. Então, nessa área é onde se tem a maior diversidade de plantas vasculares. Isso não é à toa, porque os fatores climáticos, eles vão afetar diretamente os processos das plantas.
pensando no tempo que eu tenho, eu pensei em focar principalmente na fotossíntese, certo? Então, a fotossíntese, a capacidade de produzir seu próprio alimento, assim como respiração celular, como os demais processos metabólicos, eles vão estar dependentes de fatores climáticos. Quando a gente pensa no limite de distribuição das espécies, nas fitofisionomias, nos próprios biomas, então, lembramos que com o aumento da umidade e aumento da temperatura, né? Aumento da temperatura e aumento da umidade, a gente consegue ter florestas repletas de espécies. E quando pensamos no extremo oposto, né, com baixa disponibilidade hídrica, né, e altíssimas temperaturas, temos desertos quentes e baixíssimas temperaturas, desertos frios, onde a diversidade vegetal é bem mais baixa, certo? Sendo assim, todos os fatores abióticos que eu trouxe aqui são fatores meteorológicos, biometeorológicos, que estão abordados num dos capítulos do livro do professor Fábio. Então, todos esses termos que eu irei falar aqui estão lá no livro. Então, pensando primeiramente, né, em fotossíntese, a planta vai precisar, né, de água, ela vai precisar de luz e ela vai precisar de uma certa temperatura. Então, a quantidade de chuva de um determinado local vai afetar a umidade do solo e a umidade do ar. Com isso, os efeitos vão ser: se tem água, há uma maior absorção de nutrientes minerais pelas raízes, o transporte nos sistemas vasculares funciona muito bem. Ocorre a turgidez, que é fundamental para as espécies herbáceas, por exemplo, e também turgidez celular, pensando nas células guardas dos estômatos, fundamentais da fotossíntese. O metabolismo, no geral, depende de disponibilidade de água. Então, após a chuva, por exemplo, o que vai acontecer com o solo? Ele vai ficar saturado de água, e essa saturação, ela vai, ao longo do tempo, diminuindo. Então, a força da gravidade leva essa água, chegando o solo a uma determinada capacidade de campo. A capacidade de campo, gente, ela vai variar de acordo com o tipo de partícula, certo? Mas, quanto mais água tiver naquele tipo de solo, né, contanto que tenha ar, na capacidade de campo, a planta vai se desenvolver muito bem. Quando essa água ela vai sendo drenada, a planta vai chegar num ponto de murchar, e isso não é nada bom. Certo? Então, a água no sistema solo-planta-atmosfera, ela é fundamental. Então, as raízes vão fazer essa absorção, a água vai subir via xilema e vai ser perdida por transpiração. Então, no primeiro slide eu falei para vocês que para que entre CO2 acaba invariavelmente perdendo água, tá? Então, o estômago abre, o CO2 entra, mais o vapor de água, ele é perdido. Então, as plantas, elas respondem à umidade do solo e elas respondem também à umidade atmosférica. Então, só relembrando, quando a quantidade de água na atmosfera é muito baixa, a umidade fica muito baixa, e com isso, o que acontece com os estômatos? Eles tendem a se fechar. Então, se o estômago se fecha, pouquíssimo CO2 vai entrar, certo? E o contrário é verdadeiro. Então, a abertura estomática, que vai garantir a entrada de CO2, ela é regulada pela luz. Então, no começo do dia, o estômago abre por causa da luz, tá? A luz azul vai ser um dos fatores que leva à abertura dos estômagos. Ao longo do dia, a quantidade de CO2 vai afetar, né, essa abertura e fechamento estomático. Se tem CO2 suficiente internamente, o estômago poderia não abrir e, portanto, não perder tanta água. Então, diminuição na disponibilidade no solo. Se falta água no solo, o que a planta faz? Ela tem que tentar lidar com essa condição de deficiência e acaba fechando seus estômatos, tá? Então, tanto a umidade na atmosfera quanto no solo, ela vai mediar o fechamento estomático. Com isso, diminui-se um pouco da fotossíntese. E aí temos outro fator, que é a temperatura. Então, a temperatura ela tem um papel mais indireto, certo? Quanto mais quente, maior a taxa de transpiração e também maior a atividade respiratória. Aqui temos né, quase que uma contradição, né? Porque, por um lado, se está perdendo mais água, né? Está saindo aí mais água, mas tem mais entrada de CO2. E a atividade respiratória, por outro lado, desse modo, ela também
vai levar a um aumento de CO2 interno. Então, nesse caso, poderíamos pensar num fechamento de estômatos. Por fim, além da água, é importante lembrar que outro fator afeta o fechamento dos estômatos, que é a velocidade do vento. Então, aqui nesse gráfico a gente pode ver, né, principalmente no eixo Y, o fluxo transpiratório. Em duas condições, com o ar parado e com o ar em movimento. Onde há uma maior perda de água por transpiração? Onde a planta está perdendo mais água? Quando o ar está em movimento. Então, os ventos, eles também agem sobre a perda de água. Além da água, a gente não pode esquecer da luz, né? Então, a disponibilidade, a qualidade, a intensidade da luz são fundamentais para o desenvolvimento, então, para a fotomorfogênese. Fotomorfogênese, pessoal, é como a luz vai determinar o desenvolvimento desde a germinação até o florescimento das espécies. Algumas espécies, por sinal, só florescem em determinados fotoperíodos. Então, quanto mais longe dos trópicos, maior a influência do fotoperíodo sobre o florescimento. Além disso, fotossíntese demanda luz. Balanço de carbono da planta demanda luz. Então, a luz, como vocês sabem, né, ela tem dois comportamentos, como partículas discretas, que são os fótons, ao serem emitidas ou absorvidas por um corpo, e como ondas eletromagnéticas, ao se dissiparem num espaço. Então, a luz solar, ela é uma chuva de fótons de diferentes comprimentos de ondas, alguns mais curtos, como o azul, outros mais longos, como o vermelho. Ambos são utilizados na fotossíntese, tanto o azul quanto o vermelho, são percebidos pelos fotorreceptores vegetais, pensando aqui nas plantas, né? Falando de plantas, não estamos falando de algas no momento. Clorofilas e carotenoides vão utilizar a luz solar nesses comprimentos de onda para produzir energia química, certo? Sendo assim, é importante dizer que a luz varia muito no ambiente natural. Então, se nós pensarmos em diferentes fisionomias vegetais, em comunidades, sejam ecossistemas cultivados, sejam ecossistemas naturais, a quantidade de luz solar que chega de fato até todas as plantas dentro daqueles diferentes estratos, ela é variável, certo? Então, da luz solar, parte dela apenas vai chegar, por exemplo, na parte mais próxima ao solo. E com isso, algumas plantas, especialmente as plantas de dossel, elas utilizam mais a melhor faixa de luz, certo? Enquanto parte dela vai chegar só lá na parte basal. Então, isso nos mostra que, por exemplo, a professora Maria deu um excelente exemplo, né, que plantas de cerrado estrito sensu, elas precisam de muita luz. Então, não adianta tentar plantar uma planta de cerrado estrito sensu em um ambiente sombreado, ela não vai para frente. Por outro lado, se a gente tenta pegar uma planta de ambiente sombreado, de uma floresta ombrófila densa, e tenta plantar ela no ambiente cerrado, ela não vai para frente, certo? Então, essa variação, isso foi sendo primeiramente uma aclimatação que virou uma adaptação e as espécies são adaptadas a determinados locais, certo? Então, não vou dar aula de fisiologia aqui, vou dar só uns exemplos, tá? Que a gente precisa entender para chegar em temperatura, tá bom? Então, as plantas fazem fotossíntese através de duas etapas. Essas etapas acontecem dentro dos cloroplastos. A primeira é a etapa fotoquímica, onde a luz solar ela vai ser utilizada de fato para produzir moléculas energéticas. E a segunda, que é a etapa bioquímica, onde essas moléculas energéticas vão ser utilizadas para produzir carboidratos a partir do CO2, certo? Então, chegamos na parte onde a luz vai ser utilizada. Os fotorreceptores estão nos fotossistemas e eu trouxe esse slide da etapa fotoquímica para mostrar que a primeira parte dela demanda água. Então, esses processos são integrados. Precisa de luz, precisa de gás carbônico, mas precisa de água. Por isso, a variação na quantidade de água no ambiente vai também determinar se uma planta consegue ou não fotossintetizar. Na segunda etapa, que é a etapa de carboxilação, aquelas moléculas energéticas, NADPH e ATP, vão ser utilizadas para converter o gás carbônico em carboidratos, certo? Então, isso aqui é um precursor de carboidrato, um precursor de glicose. Então, lá em cima, tem gás carbônico e o que mais?
água. Então, a água é necessária para as duas etapas da fotossíntese, certo? Pois bem, daqui entra uma parte muito importante, abordada no livro. Essa enzima aqui, gente, a rubisco, ela é ribulose, 1,5-bifosfato, carboxilase e oxigenase. Nome super difícil, mas é fundamental que a gente saiba, porque nós estamos aqui por causa do efeito dessa enzima. É uma das enzimas mais importantes do mundo, porque é a responsável realmente pelo início da formação de carboidratos que permitiram a complexidade dos sistemas que vivemos hoje, porque nós utilizamos esses carboidratos, certo? Além das plantas. Pois bem, a rubisco, pessoal, essa enzima, ela tem uma característica importante. Ela tem afinidade tanto pelo gás carbônico quanto pelo oxigênio. Acontece que o gás carbônico, quando ele é utilizado pela enzima, ele vai formar moléculas que entram nesse ciclo, no ciclo de Calvin-Benson, que vão virar carboidrato. Porém, ela também tem afinidade pelo oxigênio. E quando ela se liga a ele, forma uma moléculazinha de 2-fosfoglicolato extra. E esse cara aqui não é utilizado. Além disso, ele pode inibir o funcionamento do ciclo. E que importância isso tem? Isso tem importância no seguinte sentido. Nós temos 21% de oxigênio na atmosfera e 0,036% de CO2. Ainda assim, com tanto oxigênio a mais, a enzima é eficiente. Ela usa muito bem o CO2. Porém, isso é na atmosfera, lá dentro das plantas, a coisa fica um pouquinho diferente. Então, tudo que muda essa taxa, esse balanço de CO2 e oxigênio dentro da planta, vai afetar o que é formado. Se vai o carbono usado para ser açúcar ou se vai ser um material que, inclusive, fosfoglicolato, ele inibe o funcionamento do ciclo. E o que faz essa enzima preferir o oxigênio? Olha só, o que faz? A alta intensidade luminosa está atrelada a aumento de temperatura, certo? E o aumento da temperatura faz com que essa enzima tenha maior afinidade pelo oxigênio. Além disso, limitação hídrica. Se falta água, o que eu falei agora há pouco? Fecha estômago. Se fecha estômago, o balanço de gases lá dentro muda. Então, dê uma olhadinha nessa tabela. Com o aumento da temperatura, um fator climático fundamental, o que acontece com a taxa de oxigênio e CO2? Ela tende para o oxigênio, certo? Por mais que ambos tenham uma menor solubilidade lá dentro das células quando aumenta a temperatura, o O2, ele ganha a corrida. Isso significa que aumenta a oxigenação da enzima. Que mal isso faz? Que mal isso faz? Guardem essa informação. Temperatura é o terceiro ponto e o último ponto que eu vou levantar aqui para vocês. Então, falamos de água, falamos de luz e agora vamos falar de temperatura. A temperatura, ela afeta a germinação, ela afeta claramente a atividade enzimática. Acabei de dar o exemplo de uma enzima, mas várias outras têm temperaturas ótimas de catálise. Funciona bem com 15 graus? Talvez. Funciona bem com 42 graus? Talvez não. Certo? Fotossíntese e respiração celular também são afetados pela temperatura. Então, aquele ciclo que eu mostrei ali atrás para vocês é um ciclo que todas as plantas fazem. O ciclo de Calvin-Benson, certo? Todas elas têm rubisco, certo? Ok. Só que, se a alta temperatura e a falta de água fazem com que a fotossíntese não seja tão boa, como que acontece no cerrado? Onde tem muita luminosidade e temperaturas altas em várias das regiões do mosaico que é o cerrado. Como acontece nos desertos? Como que as plantas sobrevivem lá, se elas têm tanta perda de carbono assim com a oxigenação da rubisco? Pois bem, essas plantas de ambientes quentes e bem iluminados, ou extremamente quentes, que chegam a ser xéricos, com falta de água também, falta de precipitação, desenvolveram mecanismos de concentrar gás carbônico no sítio ativo da rubisco, certo? Então, esse ciclo todo mundo faz, tá? Ciclo de Calvin, ciclo de Calvin, ciclo de Calvin. Só que algumas plantas, as plantas C4, por exemplo, plantas de ambientes muito quentes, cana-de-açúcar, diversas plantas daninhas, plantas CAN, metabolismo ácido das crassuláceas. Essas plantas são de ambientes muito quentes. Suculentas, cactos ou epífitas também têm esse tipo de metabolismo. Como que elas fazem? Então, essa primeira, ela separa espacialmente. A primeira enzima não vai ser a rubisco, vai ser uma enzima que não é afetada pela quantidade de oxigênio.
que vai ser a pepcase, ela também não é tão afetada por temperatura. Então, na parte externa fica essa enzima. Enquanto aqui, no ciclo CAM, o que vai acontecer? Estômago, ao invés de abrir de dia, abre de noite, quando não tem uma temperatura tão elevada. Então, a planta perde menos água, certo? Então, esses mecanismos, eles foram desenvolvidos como especializações de plantas para lidar com alta luminosidade, alta temperatura e falta de água, certo? Nesse sentido, pessoal, quero lembrar para vocês que fotossíntese e respiração celular são complementares. Então, na fotossíntese, CO2 e água são utilizados na presença de luz para produzir carboidratos, lá nos cloroplastos, enquanto que esses carboidratos são quebrados nas mitocôndrias, liberando energia na respiração celular, liberando CO2. Então, quando a planta cresce, para ela crescer, ela precisa de fotossíntese líquida. O que isso significa? Significa tudo que entrou de gás carbônico por carboxilação, menos o que foi perdido pela respiração celular. Quanto mais quente, maior a quantidade de respiração celular, maior essas taxas de respiração. Ou seja, menos carbono é usado para a planta crescer, certo? Então, gente, quando a gente compara plantas C3 gerais, 90% das árvores são plantas C3, até mais, com plantas C4, diversos tipos de monocotiledôneas, de gramíneas, as gramíneas têm aí uma vantagem em condições de alta temperatura e falta de água. Elas vão conseguir fazer uma fotossíntese líquida, ou seja, usar mais carbono do que elas estão perdendo em relação a uma planta C3. Vejam que a pepcase, que é aquela outra enzima que faz a primeira carboxilação nessas plantas especializadas, ela não tem um efeito de afinidade por oxigênio. E então, alta temperatura também não afeta ela. Então, veja que um ótimo de fotossíntese para essas espécies são diferentes. Então, uma cana-de-açúcar, por exemplo, consegue fotossintetizar a 45 graus, pleno sol, calorzão, enquanto que uma roseira, por exemplo, não vai conseguir a 45 graus fazer esse tipo de fotossíntese. Certo? Então, só para finalizar, gente, essa fotossíntese líquida é o que determina o quanto uma planta vai conseguir crescer. E mesmo em ambientes muito frios, tá? Aqui estou dando exemplo de Alpes europeus, diversas espécies que vão desde 80 a 2.600 metros de altitude. Então, elas ocupam nichos diferentes, ecologicamente falando. Elas conseguem aí fazer uma fotossíntese líquida alta em que temperaturas? Em temperaturas variáveis. Vejam que as que são de ambientes mais baixos, elas se adaptaram, certo? Em temperaturas mais elevadas do que aquelas que são de ambientes mais altos, portanto, se adaptaram a temperaturas mais baixas para conseguir fazer fotossíntese líquida. Por fim, estou chegando no final da minha fala. A temperatura, para além da fotossíntese, ela afeta diversos processos, entre eles a germinação de sementes. Então, cada espécie ela vai ter a sua germinação adaptada a uma faixa de temperatura. Essa faixa de temperatura a gente chama de temperatura cardial. Então, qual que é a mínima, qual que é a máxima, qual que é a ótima. Tá? Então, aqui tem um exemplo de um trabalho do Gui Ferreira, e ele utilizou espécies de asteráceas, tá? E verificou aí como que ocorria a germinação em taxa de 20 a 30 graus com o intermediário. E vejam que entre essas espécies, não são congêneres, tá? São espécies diferentes. Veja a variação de respostas, que a 20 graus tem espécie que quase não germina, tá? E enquanto a 30 graus tem espécie que não germina. E com isso, a gente tem que lembrar, a variação de temperatura que a gente tende a enfrentar vai impactar desde a germinação à fotossíntese, certo? E eu nem trouxe aqui outros tipos de processos, como, por exemplo, é o caso do florescimento, da frutificação, que também são afetados por temperatura, por luz, por água, certo? Então, só uma provocação, aqui tem um exemplo de pinheiros do Parque Nacional de Manu. Existe um estudo demonstrando que, ao longo do tempo, a temperatura local aqui na base tem ficado cada vez mais elevada, coisa de 1 a 2 graus. Mas isso foi suficiente para que a dispersão das sementes começasse a acontecer morro acima. Então, esses pinheiros, as árvores, vocês sabem, são sésseis, as plantas, no geral, são sésseis, só que
elas conseguem dispersar suas sementes. E essas sementes, a germinação, ela está acontecendo cada vez mais acima para buscar a temperatura que era ideal, a temperatura ideal para o seu desenvolvimento inicial, para a sua fotossíntese, certo? Então, como perspectivas futuras, o que eu trago aqui, né, de provocação nós estamos em face, né, de efeitos estufa, de aquecimento global, como isso altera, né, o regime das chuvas e das correntes de ar atmosférico. Então, esses fatores, eles vão afetar as plantas. E a gente não tem como responder como as diferentes espécies vão responder. A gente ainda não sabe isso. Nós fazemos trabalhos isolados dentro da fisiologia e é um trabalho de formiguinha, realmente. Então, eventos extremos de calor, de frio, escassez de água, isso tudo vai afetar a população vegetal, as comunidades, os ecossistemas. E nós temos que falar sobre isso, nós temos que pesquisar sobre isso, e nós temos, como papel, né, como cientistas, pensar em estratégias para minimizar os impactos desses eventos e como nós causamos esses eventos. É isso, muito obrigada. Bom, obrigada, Marina. Agora vamos convidar, né, a estrela aqui da tarde, o professor Fábio. Você vai ficar aí? Bom, gente, fica à vontade, professor. Bem, estão me ouvindo? Então, bem, prazer estar aqui, prazer de voltar a um lugar que já foi convidado várias vezes para várias palestras, inclusive a minha predileta, né? A predileta do professor Luiz, que é Raças e Clima. Pode apresentar. Não, o problema aqui esse é o problema. Eu estou com o meu pendrive do Pani, não está funcionando. Então, vou ter que só falar mesmo. Mas, para falar um pouquinho de cada uma das coisas. Então, é só fazer continuando no meu currículo, né? Eu sou membro da Sociedade Internacional de Biometeorologia, que é uma sociedade que tem americanos, europeus, da África, da Ásia, e eu sou representante da América Latina na sociedade, desde 2022. E o ano que vem vai ter uma conferência de biometeorologia geral em Novi Sad, na Sérvia, na qual, como sou representante, eu vou participar. E vai ter um workshop de biometeorologia humana em São Paulo, no Mackenzie, em agosto, final de 26, 20 qualquer coisa, em agosto do ano que vem. São duas conferências que são ligadas à biometeorologia. Então, como eu falei para vocês eu venho ensinando essa disciplina há muito tempo, então eu não preciso dos slides para falar nada. A confecção desse livro, que começou mais ou menos há 1 ano e meio, né? Foi assim uma procura. Eu conversei assim bem rapidamente com o Fofeles e aí a gente chegou à conclusão que poderia escrever um livro baseado nas minhas aulas, que desde o começo da disciplina, lá há 30 anos atrás, eu tinha intenção realmente de escrever um livro baseado nas minhas aulas. Então, transformamos as aulas, uma coisa mais coloquial, em algo mais sofisticado, e virou esse livro, que é bastante completo. Ele é diferente da aula, que a aula não tem que dar referência, no livro tem que dar. Então, tem uma série de diferenças aí que são interessantes até. E eu espero que a biblioteca de vocês compre o livro também. É importante que já tem um curso de biometeorologia dado lá para a professora Priscila. Tem que mais comprar 10, 15 exemplares, sei lá. E aí conversar com o Félix, já está aqui do lado mesmo. O Félix mora em Agudos. Então, eu falando da biometeorologia, antes de pensar com o livro, eu tive 2 projetos temáticos, a PESP,
na qual, na minha apresentação do evento passado, eu convidei dos professores os dois temáticos. O professor Maurício Mantuani, do SENA da USP, que foi do meu temático 2, e a professora Denise Duarte e o professor Wilson Jacob, do meu temático 1. Um geriatra, a outra, a professora Denise, que a professora Solange conhece também, são arquitetos que lidam bastante próximos ao que eu trabalho. Então, as duas conotações os dois temáticos são baseados em biometeorologia. Um é a biometeorologia humana, que seria o caso da Denise e do Wilson, e a outra é biometeorologia de bioaerossóis, que é ligado ao Maurício. Bem, aí eu vou falar um pouquinho do livro, dos temas do livro, né? Que eu tinha, o slide que eu tinha mostrar como é que se define e classifica a biometeorologia, que o livro aborda em vários capítulos. As aulas eu transformei em capítulos. Sendo os capítulos, tem algo assim, chamam alguns primeiros bem exóticos, até os mais aplicativos. Então, vou começar como eu começo sempre em sala de aula, com os exemplos dos exóticos, né? Os exóticos é a biometeorologia cósmica e biometeorologia espacial, que trata-se, que é algo que acho que o tema todos vocês, 10% dos estudantes, achar interessante, é como nossas formas de vida se adaptam ao espaço. Tá? Isso é bastante interessante porque tem uma série de considerações a serem feitas, né? Que a gente se adapta bem ao espaço. Espaço significa, primeiro, o espaço sideral sem gravidade. E aí já fizeram testes com aranhas, testes com colmeias de abelhas, e as aranhas fazem teias bem bagunçadas, as colmeias também são uma bagunça danada, elas se perdem com a falta de gravidade. E o ser humano também, nessa falta de gravidade, sofre bastante. Ele ganha 2,5 centímetros de altura, estica-se pra caramba, mas é bastante difícil. Eu tenho no livro, inclusive, tem ilustra como é o número 2, o número 1 numa estação espacial. Não é trivial. Tem que se amarrar para conseguir fazer qualquer coisa ali. Não é uma coisa nada confortável. A foto no livro, você olha o livro, está lá. Que eu mesmo tirei. Então, dormir, você dorme com um negócio aqui, um negócio que parece preso. Não sai flutuando. E também tem um CO2, acumula-se demais na frente da gente. Então tem que ser limpado. Então, a cada 15 minutos tem um ventinho que tira. Delicioso para dormir. Você vai pegando sono, Então, realmente é um problemático. E fora problemas psicológicos, problema da calcificação, perda da massa muscular, perda de massa óssea. Então, tem uma série de problemas um dia nós nos adaptaremos. E aí a capacidade de sobrevivência de nossas formas de vida nos outros planetas. Qual o planeta mais favorável a uma forma de vida terrestre? Vamos lá, estudantes. Alguém falou baixinho aí? Quem falou baixinho? Marte? Marte. Marte é o mais simpático à nossa forma de vida. Marte tem a mesma área superficial da Terra, a partir de Terra da Terra. São 145 milhões de quilômetros quadrados, é a superfície de Marte, e nós temos 145 milhões de quilômetros quadrados de continentes. Então é o mesmo número. Só que Marte é menorzinho, então por causa disso não tem oceano, né? E Marte tem água subterrânea, não tem água na superfície porque ele é a pressão é muito baixa. Mas Marte é um dia de 24 horas, tem estação do ano, tem sistemas climatológicos, tem frentes frias, tem sistemas de baixa, sistemas de alta, e é uma dinâmica muito parecida com a nossa, não tem uma diferença muito grande, não. É bem interessante estudar essa aeroatmosfera aí. Areu, como é que é? Gares. Enfim, outra coisa bastante importante, quanto tempo a gente aguenta se tirar o capacete em Marte? Vamos lá, estudantes. Se tirar o capacete, quanto tempo você aguenta? Chuta, pode chutar à vontade. 60 segundos, 1 minuto.
Se você tapar o nariz, tapar a orelha, tapar os olhos, tapar a boca, talvez você consiga aguentar perto de um minuto, porque a nossa pele aguenta, porque a pressão de lá é 7 HPA. Então, você entra em ebulição. A temperatura da pele entra em ebulição com essa pressão tão baixa. E aí você começaria a perder água. Ali não tem oxigênio, né? Mas, assim, e a pressão do pulmão está muito grande que é para o ar sair. Fica uma diferença grande. Mas dá para aguentar. Não é letal completamente. Na Lua, você tirar o capacete, acontece o quê? Bum. Sobra nada. Nos filmes de ficção científica nunca aparece isso direito, né? Porque é bem horripilante, né? Você explode a cabeça do cara. Deve ser lindo de ver. Mas nunca vê. Às vezes congela os caras primeiro. Sempre congela primeiro, não sei porquê. Então, a pressão é muito baixa. Então, a gente não consegue sobreviver por um tempo. Mas é o único planeta do sistema solar assim. Para ser visualizado. Ou Júpiter. Júpiter não tem nem superfície sólida. Então, você vai lá, vai virar um espaguete antes de chegar no fundo. Então, não serve. Os gigantes não servem. Vênus, por outro lado, e Vênus. Pior, Vênus é quase 70 graus. Se você tirar o capacete, você dura 2 segundos. Mas assim, não dura 2 segundos, um pouco mais, até porque com a pressão muito grande, a evaporação é lenta. É diferente da de Marte, é o composto de Marte. A evaporação é lenta. Então, você morreria de calor, mas se você colocar a mão no chumbo derretido, muitas vezes não queima. Existe uma coisa chamada camada limite que protege a gente bastante disso. Eu não vou falar isso aqui, que está no livro, mas é algo bastante interessante. Bem, essa parte da parte espacial, posso então ficar aqui 1 hora falando sobre isso. Aí tem a parte cósmica, que é tudo que vem de fora nos afeta aqui, que é um pouco que a professora Marina trabalha, a radiação cósmica, que é a parte da biometeorologia, meteorologia cósmica, que a gente fala. É tudo que afeta a forma de vida daqui. Então, é não confundir com exobiologia. Exobiologia é vida extraterrestre. Biometel é a parte da terrestre adaptada fora. Tem bactérias até que sobrevivem a Marte sem problemas. Bem, então vamos a paleo, que é a segunda exótica. A paleo é tudo que as formas de vida interagiram com o clima no passado. Você reconstrói climas do passado olhando a vegetação e animais que existiam. E vice-versa. Você consegue, sabendo mais ou menos o clima do passado, você consegue saber que animais estavam lá. Então, é uma mão lava a outra. Então, a geologia, a biologia, a paleontologia, a climatologia, paleoclimatologia, andam bastante juntas. Então, você vive na época dos dinossauros, por exemplo, que todo mundo gosta, acho que aqui, todos vocês, ainda mais que são jovens ainda, né? Amam o dinossauro. Todo mundo vê um amor pro dinossauro. E os dinossauros, eles eram meio assim, lentos, né? Você botar fogo no rabo do brontossauro, ele demora uns minutinhos para perceber que está pegando fogo. Aqui o sistema demora para chegar lá a informação. E eles provavelmente, talvez tivesse mais oxigênio na época, para ter animais tão grandes. Bem, enfim, a parte mais interessante para mim, dessa parte, é a meteorologia e a climatologia histórica. Eventos históricos que foram afetados pelo tempo e o clima. Tem um evento, uma coisa bastante interessante, um gráfico, que não tá no livro, acho que está no livro, não está no livro, não. Um gráfico mostrando quando a Itália passava por uma período de seca, os imperadores romanos eram assassinados. Você vê a correlação entre seca e assassinato do imperador era altíssima. Quando ficava chovendo bastante, os imperadores ficavam bastante tempo dentro. Então, aí começou a ficar seco, a troca de imperador era rápida. Então, você vê como afeta. E tem vários fenômenos, que até uns que eu coloco aí no livro, que é um que eu baseei, inclusive, no meu livro de ficção científica, que é um evento nevoeiro, que afetou a história porque ele impediu que Hitler fosse morto. Se não tivesse maldito do nevoeiro, Hitler teria ficado em Nuremberg, a bomba explodiu em cima dele e teria matado ele no começo da guerra. Aquela desgraça desse nevoeiro que surgiu no aeroporto de Tempelhof detonou tudo, mudou tudo. Então, meu livro esse é o livro ficção, trata disso. Mas eu cito esse evento aí no livro como exemplo histórico. Tem vários exemplos. Hitler safou-se por 3 vezes por condição meteorológica. Uma massa polar,
uma massa quente e esse evento no nevoeiro. Terrível. Enfim, aí vamos às outras biometeorologias. A vegetal, animal e a humana. Essa ordem que está o livro e essa ordem que eu dou aula. A vegetal, bem, a professora Marina falou bastante, está perfeito, não dá nem mais o que acrescentar ali. Mas é um exemplo interessante qual a diferença de anatomia e fisiologia? A anatomia está ligada à climatologia, a fisiologia à meteorologia. O que muda rapidamente, a maioria de vocês acho que é meteorologista, né? Tá. Então, a área de exatas. Então, tem biólogos lá atrás, tá. Aí. Então, está meio misturado mesmo. E aí, então, essa parte, então, a anatomia, que a mudança atômica é lenta. Então, é a climatologia que decide que adaptação que a planta vai ter para aquele determinado clima. Que é uma ciclo do pinheiro, que faz a tal camada limite que eu não falei, escapar, diminuir a troca de calor e vapor. E você tem essa parte da fisiologia, que é a fechamento e abertura estomática, que a professora Marina falou, que também é uma coisa rápida, que acontece em minutos. E esses são exemplos da biometel vegetal, além da parte patológica, que eu dou uma ênfase no livro também, que é patologias, principalmente que afetam a nossa agricultura, né? Que são fenômenos meteorológicos que afetaram aí você vê a história, a biometal vegetal e uma situação climática, foi um bloqueio que se fez chover na Irlanda durante 3 semanas seguidas com a temperatura de 13 graus. E tem um fungo lá que adorou isso e atacou a batata dos irlandeses. 2 milhões morreram de fome. 2 milhões emigraram e 2 sobraram. Então foi um impacto muito grande na história da Irlanda, desse sistema meteorológico, e por causa do fungo e da batata. Batata é um superalimento. Enfim, essa parte mais seria animal, a vegetal. Agora fala da animal. Animal, bem, todo mundo quando fala animal, todo mundo só pensa nos pets. Primeira imagem que eu falo, né? Fecha os olhos, o que você pensa? Em pet. Vaca? Bem, tá, mas ninguém pensa em inseto, né? Não, inseto é desprezado. Coitadinho, o bichinho é desprezado. Isso é uma concepção de beleza muito grande. O ser humano acha tudo que o bichinho gordinho, fofinho, patinha curtinha, cabeçona, fofo. Tudo que é assim, um monte de pata, horrível. Então, seria o opilião, a aranha é um bicho horroroso. E o pandazinho é uma coisa fofinha, toda essa concepção. Por quê? Você sabe por quê? Bebê. A aranha não parece um bebê. Ele não parece uma aranha. Mas um pandazinho bonitinho, cabeção, assim, curtinho, assim, lembra um pouco o bebê e peludinho ainda, fofinho. É bem legal. Então, essa parte animal é bastante rica, tem todo o balanço de energia feito em cima de animais. O livro ilustra um cavalo que ficou super bom, deu um trabalho para fazer, mas ficou muito bom. Então, todos os processos que acontecem no animal, acontecem na gente. O ser humano é um animal. A gente separa da biometel, mas nós deixamos de ser animais. Tem algumas características que separam o ser humano do animal. Quais? Não adianta falar inteligência. Tem que mudar o discurso. O ser humano é o melhor animal do reino num aspecto que não é inteligência. O animal. Não. Tem outro fator também. Nós batemos o coração 2 bilhões de vezes por vida. Os animais, em geral, batem 1. Nós somos o dobro. Aí o gatinho, o cachorrinho de vocês também bate mais do que 1. Fica entre 1 e 2. Todo mundo tem uma área e tem cachorro e gatinho aqui, né? Não. É o suor. Suor. Nós somos os melhores suadores do reino animal. Nenhum animal soa tão bem como nós. E outra coisa é a gente usar roupa. Animais não usam roupa. Exceto pet de madame, a maioria não usa roupa. Então, porque
É pior que assim, tem gente que bota a roupa em gato. Não sei como consegue fazer isso. Eu dou pau no gato. Vou dar um Prozac no gato. E aí ele tem ele vai pro sol quando tá frio assim. Mas bota a roupa nele. Não dá. Enfim, tem o conforto térmico dos animais, um negócio bastante que a gente usa bastante, que a gente lida bastante, que a produção de leite depende, né? As vacas, que você gosta, as vacas, a vaca gosta de temperaturas baixas para produzir leite, Beethoven, Bach, frio, assim que a produção de leite aumenta. E bem, esses exemplos vamos para a parte mais que é o nosso filão, que é a parte humana. Então, a diferença, eu falei, é roupa e suor, são duas características que não separam dos animais. E a gente tem outra questão que os animais também têm, mas nós somos uma escala muito maior. Relativamente, né? Relativamente maior. Absolutamente maior, relativamente maior não. Construções, arquitetura. Nós temos arquitetura. Aí você fala, o reino animal tem alguma coisa? Tem tocas. Os castores são umas tocas bem sofisticadas, a la igloo dos inuites. João de Barro também faz, mas ninguém ganha dos cupins. O cupim, o conforto térmico é 22 graus lá dentro o tempo todo. Eles conseguem fazer um sistema com lençol freático que mantém a temperatura dentro do cupizeiro de 22 graus, permanente. Não tem um sistema de refrigeração em prédio algum do planeta que consiga fazer o que os cupins fazem. É uma coisa extremamente sofisticada. Então, não menospreze os insetos. Eles não são menosprezáveis, são bastante interessantes. Mas, de qualquer forma, voltando aos humanos, né? Então, nós temos ambientes internos e o conforto térmico é algo bastante importante para o nosso balanço de energia, assim como os animais, né? Então, existe conforto térmico em animal, também aplicado, mas no ser humano é bastante importante, que foi um pouco o que a professora Solange falou, que eu estou no confortável aqui. Normalmente eu detesto blazer, né? Mas hoje eu estou com exceção e o ar-condicionado está forte. Então dá para tolerar essa roupa indumentária completamente inadequada para o clima, no clima /tempo lá fora. Não me agrada nada. O correto é que eu estava antes. Bermuda e camiseta. Eu dou aula de bermuda e camiseta. Aqui não dão aula de bermuda e camiseta. Absurdo. Fica cliente pra caramba. O departamento dá aula de bermuda e camiseta, não sou eu, não. Enfim, então existe tem uma parte interessante, a parte que eu também falo bastante no livro, que é Raças e Clima, que é a palestra predileta do professor Luiz, que mostra que os fenótipos humanos são função do clima que esses humanos estão vivendo. Então, a diferença genética dos seres humanos é uma porcaria. Praticamente nós somos extremamente homogêneos. Nós somos praticamente primos de todo mundo, o planeta inteiro. Então, tem uma diferença muito pequena. Mas essa pequenininha diferença faz os fenótipos serem a pele muito escura na África, proteger do ultravioleta, a pele muito clara na Europa, para exatamente o ultravioleta entrar, e tem uma série de outras características que não vão entrar. Cabelo, nariz, tamanho do nariz. Esse nariz aqui é nariz de Mediterrâneo, que é nariz para aguentar quente e seco. Ele é alto e grande e fino. Esse é o tipo de nariz que se tolera, árabe, que tem bastante, que é o tipo de nariz que é também, quanto mais encaracolado, mais carapinha tiver o cabelo, mais protege, porque o ar é péssimo condutor de calor. Então, quanto mais ar tiver aqui dentro, em cima, melhor. Isso aqui é uma porcaria. Não segura nada, não tem nada, uma jossa que bate o sol, torra. Horrível. Não dá. Então, tem que usar chapéu. Mas, de qualquer forma, tem as indumentárias também. Além dos fenótipos que não foram detalhes, não ficar muito tempo aqui, tem as indumentárias. Indumentária que você coloca uma roupa que os árabes usam, falando dos árabes, né? Aliás, da lista dos árabes, eu tenho um exemplo, acho que você chegou a ver. Um rapaz, chama-se Omar, que foi expulso da Arábia Saudita porque ele é bonito demais. Então, ele foi expulso e aí uma colega minha na França, eu aceito ele, ficou tranquilamente na minha casa. Eu dou abrigo, asilo político. Não tem problema nenhum com aceitar o dito cujo. Enfim, os árabes têm aquela roupa que ajuda a adaptar-se ao clima deles. Se cria um microclima dentro da roupa. Que é o clima quente e seco, você tem que usar roupa pesada, cobre tudo. Cabeça, os homens usam barba, a barba é importante para usar, porque também protege
a perda de calor e vapor. E a mulher não tem barba, faz o quê? Burca. Então, um dia, se vocês forem para um lugar assim, vocês mulheres, que têm cabelo longo, vocês vão ver que ou se protege o cabelo, ou se vocês vão ver o que é bom para tosse, para cabelo, né? Vento, sol, areia, calor, seco, detona. Ou cobre, ou está detonado. E outra coisa que o Alcorão também faz, que prega bastante importante, é assim, eu estava na piscina em Dubai, recado. Ocidentais, a bebida alcoólica é livre. O telefone do hospital é esse aqui. Se quiser, você vai para o hospital direto. Então, assim, depois desse conselho, nada de bebida alcoólica, né? E o que mais que eu vou falar? Fala do último parte que o livro fala, que são as doenças. Praticamente todo mundo tem algum problema de saúde, né? Alguém nunca tem problema nenhum de saúde? Eu tive um aluno que levantou a mão uma vez. Tá, adivinha quem era? Aquela coisa da geografia. Como é que chama mesmo? Aquela porcaria? O Infelício. O Infelício levantou, não tenho nada. Nem cérebro também. Cérebro incluso. Vocês não conhecem o Infelício, né? O Ricardo Infelício. É o professor de geografia que foi expulso de geografia, pra você ter uma ideia, né? Ele foi exonerado da geografia. Porque é um desastre. Ele é um negacionista ambulante e é um horror. Enfim. Então, doença todo mundo tem. É super comum. E a doença afetadas pelo tempo e do clima. E aqui tem bastante assunto no livro. E com isso, eu acho que eu encerro. Se tiver algumas perguntas, pode perguntar à vontade. E para nós três, né? Obrigada, professor. Pessoal, professoras Marina, Solange, venham para cá. Pessoal, perguntas? Bora. Professor Félix, venha cá, fica aqui à vontade. E aí, pessoas? Bora um de cada vez? Vocês não têm uma curiosidade, tanta coisa interessante que a gente viu aqui. Professor Fábio. Elcio. Fábio, é uma pergunta mais assim de cunho pessoal. Você fez biologia, sua primeira formação é biologia, né? Você fez graduação em meteorologia também? Praticamente tudo. Não, tudo bem, ok. Mas quando você estava na biologia, né, foi fazendo, o que é que te fez ir cair na meteorologia? Tem pergunta para isso aqui. Eu corri atrás do termômetro de baixo para cima. Tem um dia de prova na biologia que a temperatura chegou a 0 grau, foi um dia fantástico, a temperatura foi 0 a 9, só azul. Maravilha, não existe mais isso. Então, eu sempre curti, sempre gostei. Mas eu tinha medo das exatas, porque é muita matemática, né? Como você sabe. Sim. Então, essa parte matemática. Mas aí depois eu vi, cálculo é inodoro, incolor, não morde, não funga, não é nojento. Então tá, tudo bem. Melhor que barata. Tá. E a segunda pergunta, mais uma pergunta, é assim, você falou que dá aula dessa disciplina, esse conteúdo, há mais ou menos 30 anos, né? Cerca de 30 anos. Então, você acredita que você poderia ter escrito esse livro antes, ou assim, foi um tempo de maturação muito bom para escrever o livro? Não, poderia ter escrito esse livro antes. A sorte que apareceu na minha vida. Mas devia ter escrito esse livro antes. Mas assim, quando eu era chefe de departamento... Eu estava lá. Um projeto temático, não dá para fazer isso. Porque tem umas horas que realmente, que agora eu estou mais tempo disponível, né, consegui realmente fechar. Porque senão não ia dar. Não dá. A vida acadêmica tem um ponto que ela suga muito da gente. Então, você tem que dar, eu estou na fase já relaxada, para só usufruir.
Mas há 10 anos atrás, para trás, foi, sim, puxado. Não era coisa fácil, não. Tá, tem mais uma. Nós... me ajuda. Pode deixar. A gente... as universidades, né, de um tempo para cá, isso é determinação do governo federal, MEC, que a gente tem que fazer extensão, né? Não sei como é que vocês estão lidando com isso lá na USP, mas aqui a gente vem fazendo, né? A Unesp tem assim, esse aspecto, né, de trabalhar bastante a extensão desde sempre. Antes de ser uma determinação do MEC, eu acho que a Unesp sempre fez bastante extensão. E aí, olhando para o teu livro agora, vendo todo esse material, você acha que a gente, pensando na extensão, a gente pode usar bastante o teu livro para trabalhar dentro da extensão, com assuntos que a gente pode abordar nas escolas, com as pessoas? Pode sim. Um monte. O livro está uma linguagem mais para nível deles, não para níveis de segundo grau, primeiro grau. Mas o segundo grau até se vira. Não, a adaptação é por conta nossa, mas é interessante. Muito obrigado. Parabéns pelo livro. Tá? Obrigado. Tem mais? Nenhuma curiosidade, gente? Não é? Não mordo, não. O pessoal não tem curiosidade nenhuma. Nós não mordemos. Fábio, eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que, apesar de você ter o domínio, né, de todas essas abordagens da biometeorologia, a sua linha de pesquisa é muito voltada para a saúde, né? Sim, voltada para a saúde quase toda, não toda. E eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê os resultados desses estudos do ponto de vista governamental para que sejam feitas mudanças adaptativas e se isso é feito... Isso é um problema que é uma resposta que ela pode me ajudar até a dar. Da parte da arquitetura, acho que também, né? É uma dificuldade grande. A gente sabe que tem muito problema, a arquitetura básica, principalmente, não só a saúde, porque as duas coisas estão muito ligadas, né? Mas a gente tem um monte de noção para fazer, não façam isso, façam aquilo. Fazer políticas públicas exatamente nisso. Aqui não é Suécia. A Suécia tem. Aqui não. Porque é frustrante às vezes, né? A gente estuda, fala, isso aqui está prejudicando, essa poluição, essa temperatura, ou vamos fazer um prédio com outra conformação, e nada se aplica, né? E não sei também como resolver, acho que a gente vai ter que ir para a Suécia, talvez, né? Sim, Suécia, Dinamarca. Mas, assim, Marina, apesar de tudo, eu acho que hoje ainda está começando a ter uma pequena melhora nesse lado das políticas públicas, pensando na parte de saúde com a meteorologia. De algumas coisas que eu tenho participado, o pessoal está começando a dar mais importância, né? A gente vê pelos cursos que, como a Faculdade de Saúde Pública, né, que abriu o concurso, não sei se dessa vez passou, que abriu o concurso para a área de clima, lá para a Faculdade de Saúde Pública. E o pessoal está procurando mais ter essa relação mesmo de meteorologia e saúde. Tem aparecido mais. A gente aqui no Brasil tem pequenos avanços, né? A gente sabe que lá na Europa, por exemplo, tem uma relação maior, né, do que se faz na universidade e o que é levado de forma efetiva para o espaço urbano, para a habitação. Qualquer habitação, né, que é entregue à população lá fora e tem algum problema, é igual o carro, né? Quando tem um problema, aí você leva para a indústria, chama para o pessoal fazer o conserto. Em habitação, né? Aqui praticamente nada acontece, mas lá fora sim. Em relação à habitação social, a gente tem um avanço, né, com as normas da ABNT 15.220, que tem um zoneamento bioclimático brasileiro, foi até atualizado, que divide, né, o Brasil atualmente em 12 zonas bioclimáticas, para cada uma delas tem algumas recomendações de projeto para garantir o mínimo de habitabilidade, né? Então, a gente já tem um pouquinho em relação à habitação, né?
Eu queria perguntar à professora Solange. Eu fiquei muito feliz de ver o teu trabalho, né? E aí eu fiquei com uma certa curiosidade. Quando, nos seus trabalhos, quando você compara uma superfície ou uma região que está vegetada com uma não vegetada, percebi que são medidas de temperatura, né? Essas medidas você faz ela continuamente ou faz amostragens diárias? Como é que são feitas essas medidas? Adoraria fazer continuamente, mas a gente não faz de forma contínua por conta da segurança, às vezes, do equipamento. Quando a gente fez aquele primeiro estudo de fachada verde, foi até uma parede viva, a intenção era fazer continuamente, porque a parede viva ou fachada verde, por exemplo, quando o sol está incidindo na superfície, vai barrar a radiação. De todo jeito, o fluxo de calor entra, certo? E chega dentro do ambiente. Aí tem um processo de resfriamento noturno. Se a gente for tirar fotografia no início da manhã, a superfície que tem parede viva, ela está mais aquecida. E a gente comprovou isso com imagem termal. Porque a outra já perde calor mais facilmente. Sim. E a outra, a parede viva, serve como um isolamento também. A gente percebe isso quando a gente compara dosséis também. Por isso que é importante saber disso, porque se é necessário resfriar o ambiente num período noturno, tem que pensar na ventilação noturna para perda de calor, porque ela vai segurar como um isolante térmico. Tá bom. Você gostaria de fazer medida contínua, então? Maria. Então, depois a gente conversa. Perfeito. Mais alguém? Antes que vocês decidam, eu tenho uma pergunta para a Marina. Marina, em relação ao limite assim, de temperatura das plantas, elas têm apresentado adaptações mais recentes em relação ao aquecimento desse período mais recente nosso? Não dessas que você mostrou, né? Como o cactus, que ele já tem aquele formato, já tem aquela adaptação, ele consegue viver, né? Com aquela temperatura alta. Mas nesse período recente, assim, de 20 anos, tem se percebido que alguma planta tem respondido melhor a essa temperatura mais alta ou ela para de se desenvolver, por exemplo, se passa muito do limite de temperatura que ela suporta? Bom, na fisiologia, a gente acaba olhando de maneira mais específica, então, de espécie para espécie. E estudos que levantem um número muito elevado de espécies são um pouco mais raros, especialmente estudos contínuos. Tá? Mas o que eu posso dizer é que, em termos de aclimatação, porque é um período curto de tempo, o que a gente consegue ver é que a aclimatação, a água é mais difícil do que a temperatura. Então, os limites de escassez hídrica são mais restritivos. Então, numa condição onde se aumenta temperatura e falta água, as plantas têm um limiar muito mais baixo. Não olhando para as extremófilas, assim, olhando para a planta C3, por exemplo, né? Então, a tendência é, algumas plantas elas vão ter a capacidade de se aclimatar a uma elevação de 3 graus de maneira aceitável, mas outras não. E quanto mais bem adaptadas elas são a temperaturas em torno de 20 graus, mais difícil vai ser. Vou dar um exemplo de um trabalho recente de um aluno meu que trabalhou com germinação e desenvolvimento de planta de jatobá, de cerrado e de mata, né? São duas espécies diferentes que habitam fisionomias diferentes. Então, a de cerrado ela está mais adaptada a um ambiente mais quente e mais bem iluminado. Então, a gente esperava que a semente fosse germinar aí muito bem até 35 e 42 graus. E a de mata, não. E foi quase isso. Então, a 42 teve germinação da de cerrado, só que do momento que germinou, o ápice da raiz, ele necrosou. Então, uma coisa é a temperatura barrar completamente a germinação.
A outra é a plântula se desenvolver. Então, veja, houve uma germinação a 42 graus, tá? Que está acima do ótimo, mesmo para a espécie de cerrado. Houve germinação, só que não houve desenvolvimento da plântula, e é aí que a gente tem que olhar. Então, o estresse térmico que pode vir a acontecer, mesmo sendo de poucos graus, assim, de 2, 3 graus, ele pode afetar desde a etapa inicial, que é uma etapa fundamental, é o desenvolvimento da plântula. Então, a faixa de germinação, ela pode até chegar a germinar, mas aí as plantas não conseguem ter o seu desenvolvimento inicial e passar por um processo que levaria a uma adaptação recente, certo? Assim, então, não posso te dizer, claramente as espécies estão se adaptando. Isso é algo que a gente ainda não pode afirmar. Mais alguma coisa, gente? Eu queria fazer uma consideração importante sobre o lugar que esse livro, como ele nasceu e o lugar que ele está ocupando hoje, né? Quando o Fábio começou a ministrar a disciplina, há anos atrás, não se falava muito em emergência climática, né? Então, a gente estava num período onde isso era tido como um pouco de chatice, né, falar a respeito disso. E à medida que o tempo foi passando, ele continuou dando a disciplina e a fisionomia do planeta está mudando, né, e tem mudado ultimamente. Então, essa reflexão que eu passo a trazer sobre o livro é extremamente importante, porque todo mundo fala sobre o ponto de vista macro, né? Existem muitas medidas dando conta das alterações climáticas, do efeito estufa, né? Das emergências climáticas que as cidades estão passando, as populações estão passando. Isso tem muita profusão, e isso está sendo discutido hoje na COP30, que está aqui em Belém. Mas pouca gente se dá conta da operação microscópica do clima. O que eu chamo dessa operação microscópica do clima? É exatamente o que está nesse livro, né? Os fundamentos básicos de como que o clima opera. Embora o Fábio não fale exatamente sobre questões macroecológicas no livro, às vezes ele pincela com muita propriedade, mas basicamente ele se debruça e esmiuça e disseca a questão climática para os seres vivos, né? Isso que é o valor do livro, que hoje tem que ser percebido por quem trabalha com mudança climática, né? Com todas as vertentes da biometeorologia. Eu fiquei positivamente impressionado quando eu peguei o material da mão dele para ver, que nós conversamos a respeito do livro. E verifiquei que tem uma significância enorme, né? Porque as pessoas ficam muito no plano, vamos dizer assim, midiático, né? Do que está sendo discutido na COP30, no Acordo de Paris, nas questões maiores. Mas como isso se dá aqui no chão? Exatamente. Como que isso se dá aqui no chão? Exatamente, no frigir dos ovos, né? Então, eu acho que essa proposta do Fábio, que tem sido muito feliz, essa vertente que ele escolheu trilhar ao longo da vida, né? E brilhantemente trouxe um olhar e uma reflexão nessa área, ela municia, ela dá elementos para os profissionais das diversas áreas de interferir de uma maneira muito positiva na questão climática, né? Então, enquanto a professora estava falando das questões das plantas, eu estava pensando realmente nessa ideia que foi perguntada, né, da questão da previsibilidade, né? Quais espécies que vão prevalecer, em que lugares? Esse chão de fábrica
que a gente está aqui fazendo dentro das universidades, dos centros de pesquisa, né, que provocou essa incrível revolução tecnológica agrícola no Brasil, né, nos últimos anos, inclusive, né, precisa se debruçar sobre as questões que são trazidas aqui, né? Então, por favor, professor, passa o cartão de crédito depois. Mas parcela em suaves prestações. Mas assim, a questão da, vamos dizer assim, da operação do clima propriamente dito, que eu acho que está tendo pouco diálogo, né? Esses dois planos, né? O plano do aquecimento global, o plano do efeito estufa, o plano das mudanças que estão acontecendo no planeta, 1 ou 2 graus, isso tem que se comunicar de alguma maneira com o efeito da fotossíntese, né, com o efeito das habitações humanas, com conforto térmico, né, com essas porcarias que são construídas por aí, que você torra dentro, passa frio, né, sendo que já tem gente, né, com expertise para trazer benefícios nessa área para os seres humanos. Então, o valor do livro está em chamar atenção para essas questões. E eu sinto assim uma dificuldade muito grande de visibilidade, porque esse livro poderia estar hoje sendo discutido em COP30, né? E ele está sendo lançado, né, cronologicamente no mesmo momento. Eu acho que ele fica aqui como uma contribuição silenciosa, né, que esperemos seja valorizada mais, né, para essas questões que nós estamos vivendo hoje. Essas as reflexões que eu queria trazer. Agradeço muito essa oportunidade. Mais alguém tem algo a falar? Acho que não, né? Então, pessoal, vocês querem uma última... Acho que não tem, você vai encerrar já? Sim, pode. Não, eu queria agradecer, professor Fábio, por ter nos dado a honra de vir fazer um lançamento aqui. Agradeço ao senhor Ofélis também e a Priscila e os outros professores por organizar esse momento. Recíproca. E poucos, acho que nem todos aqui conhecem o professor Fábio, mas a gente costuma falar que ele é o papa da biometeorologia humana no Brasil. E ele é mesmo, ele sabe que ele é. E, novamente, eu agradeço demais essa oportunidade de ter esse momento aqui com você hoje. Eu não sou idoso. Vocês querem dar uma última palavra, meninas? Querem falar alguma coisa? Fábio? Encerrou? Uma coisa que eu não falei, que eu ia falar? Sobre quantos graus o ser humano aguenta por 20 minutos sem entrar em hipertermia. Você não precisa responder. Peguem um livro e vejam. Eu nunca faço isso. O jeito de dizer que é um absurdo, estou dizendo, mas merece ser visto no livro. Assim, a sua temperatura interna, você não entra em choque hipertérmico. Quando você está vivo, inteirão. Pegaram aqueles afrodescendentes americanos enormes, só músculo, com 200 quilos de músculo, e botaram no aquecedor para ver quanto o cara aguenta sem sofrer. Até que limite que ela aguenta. E aí o limite está no livro. Mas se eu comprar, me fala. Falo. Ofélis? A ideia é essa. Gostou da ideia? Em vez de falar o valor, eu falo, é um livro. Tem mais coisa para falar, para a gente ficar mais curioso? Deixa eu pensar um pouco aqui. Boa estratégia. Tem um bichinho aqui, que é o bichinho que aguenta tudo. Esse bichinho que aguenta tudo é o bichinho
durão que existe, um bichinho mais multicelular, mais durão que existe na Terra. Vocês querem saber mais sobre o bichinho? Compre o livro. Não é barata, ganha um monte de barata. Eu sempre falo que barata, se você jogar em Marte, ela sai correndo. Aí dá um tempinho, ela explode. Mas demora para explodir, não explode imediatamente, não. Esse troço lá aguenta bastante, pressão pra caramba. Alfa do quê? Não, não tá. Ela quer a foto do Thor. Eu mostro o Thor, assim, do lado de uma nórdica morena. E mostro o Thor, ó, ruguinhas, um monte de ruguinha. Nem 30 anos de idade na foto aí, cheio de ruguinhas já, porque é muito claro. Então, catástrofe. A Jennifer Lopez tem. A Angelina Jolie também. Ah, não, no livro? Não. Não, no livro não tem ninguém. Esse aqui não me deixou colocar ninguém quase. Você imagina pedir direito autoral para a Angelina Jolie colocar ela no livro? Hoje a Jennifer Lopez? Impossível. Não ia ter dinheiro nunca para pagar. Bem, é isso? Então temos os comes e bebes aí. E meus autógrafos, se vocês quiserem comprar, vamos lá. Ô, Félix, tem mais alguma coisa para falar? Nós estamos oferecendo aí uma pequena confraternização, né? E o Fábio vai autografar os livros e que forem comprados. Né? Onde é que é? Oi? Onde é que é? É na sala aqui do lado. Ah, tá. Mas antes, pessoal, vem aqui para frente para a gente tirar uma foto, todo mundo. E aí a gente vai aqui fora, tá? Tem o café e vai ter o local que o Fábio vai autografar os livros. E agora vem todo mundo para cá para a gente tirar foto.